Boa noite, amigos e irmãos do Face, a graça e paz, Igreja de Jesus Cristo, em especial a Igreja Batista em Governador Portela. Deus te abençoe desde já, né? Nós começamos mais uma transmissão do nosso estudo, né? E já desde já o nosso desejo é que Deus esteja nos abençoando através desse estudo, através da sua palavra. A gente vai estar cantando uma música que alguns conhecem como Meu Prazer, outras conhecem como Espírito em Verdade, que tem um pouco a ver com o texto de hoje. Bom, convido você a cantar conosco, se não conhece, meditar na letra. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver a casa de Deus, onde flui o amor. Do início, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do
onde flui o amor. Deus e Pai, o amor flui, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor Deus. Ó Pai, o amor vem de Ti, Senhor Deus. Um amor, ó Pai amado, que é mais forte do que a morte. Um amor que vence o mundo. Um amor que lança fora os nossos medos, ó Pai amado, e nos faz seguir em direção a Ti, Senhor Deus. Porque nós não temos outro caminho, Senhor Deus, que encontramos segurança, que encontramos paz, que encontramos realização, a não ser o Teu amor, ó Pai amado, que jorra da cruz, ó Pai amado. Obrigado, Senhor Deus, pelo fluir do Teu amor em nossas vidas, ó Pai amado. E que no fluir desse amor nós possamos ser abençoados pelo estudo da Tua palavra, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Amém, Deus. Graças a Deus, meus irmãos. É muito bom estar adorando a Deus através da música, né? Mas muito melhor ainda, adorando a Deus através de toda a nossa vida. E esse momento de estudo é o momento em que podemos adorar a Deus. Agradeço aí pela minha esposa ter me ajudado, né? E agora nós vamos para o estudo da palavra propriamente em si. Eu queria que você abrissem aí suas Bíblias em João capítulo 4, o Evangelho de João capítulo 4. E nós começamos esse estudo já tem um tempo. Não lembro agora quantas quartas e quintas-feiras, às vezes quartas, às vezes quinta-feira, dependendo da minha escala de serviço, temos estudado. Mas eu creio que já estejamos aí por volta do 6º estudo no Evangelho de João. Se você quiser acompanhar os anteriores, temos aí o canal no YouTube e também o feed aí do Facebook, né? Nós usamos essa plataforma do Facebook para ministrar o estudo, mas também temos um canal no YouTube com o meu nome. É só o irmão procurar lá, que o irmão verá o canal para ver os estudos anteriores. Então, João capítulo 4, irmãos. É um capítulo bem extenso, ele tem 54 versículos, né? E nós temos aqui dois eventos distintos. O primeiro, um diálogo com uma mulher samaritana, né? E o segundo, a cura do filho de um oficial romano, né? Este é o segundo milagre de Jesus, né? Então, queria demarcar aqui com vocês novamente, né? Nós estamos aqui no início do livro, estamos no 4º capítulo de 21. E aqui nós temos alguns eventos que já aconteceram, e eu já falei isso em outros estudos, mas para marcar, João, ele gira em torno de 3 Páscoas. A primeira já aconteceu, em João capítulo 2, logo depois que ele faz o primeiro milagre em Caná da Galileia. João também tem 7 milagres, tem 3 Páscoas, 7 milagres, né? Nós vamos estudar nesse capítulo 4 o segundo milagre, creio que não hoje, porque não vai dar tempo, né? A cura do filho do oficial do rei. E João também tem 7 expressões, Jesus se dizendo eu sou e complementando, revelando assim, complementando aquela revelação em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Também não podemos perder de vista que João narra alguns fatos, né? Lá no último versículo do capítulo 21, né? No último versículo ele fala que Jesus fez muitas outras coisas, mas João escolheu registrar essas, né? Não de maneira leviana, mas inspirado pelo Espírito Santo. Esse diálogo que nós temos aqui com a mulher samaritana e esse milagre da cura do filho de um oficial romano, creio não termos em nenhum outro evangelho, né? Nem em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, né? Ele é especial em João, né? Então nós vamos agora, dito isso, está lendo o capítulo 4 do Evangelho de João. Eu vou estar aqui virando a câmera para que o irmão possa me acompanhar na leitura ou acompanhar na sua própria Bíblia. Amém? Temos aqui, capítulo 4, versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar
pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. E era por volta do meio-dia, algumas outras versões falam hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" E Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá e chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta." Que a gente encerra por enquanto aqui, meus irmãos, para estarmos comentando esses versículos, né? Para que não fiquem muitos, né? Aqui continua o diálogo com a mulher samaritana, mas nós vamos até aqui para que os irmãos não possam esquecer do que lemos, né, anteriormente, tá bom? Então, irmãos, nós temos aqui no versículo 1, Jesus batizando mais discípulos que João Batista. Isso aqui já é predito por João Batista, nós estudamos aí o capítulo 3, versículo 30, João Batista fala a respeito de Jesus: "É necessário que ele cresça e eu diminua." O ministério de Jesus crescendo, os seguidores de Jesus aumentavam e os batismos realizados por Jesus e seus discípulos aumentavam. Se bem que o texto fala, no versículo 2, que Jesus mesmo não batizava. Por que Jesus não batizava, irmãos? Eu creio que era para não confundir as pessoas. Porque o que João falou de Jesus? João falou de Jesus que Jesus batizaria com o Espírito Santo. João fala assim: "Eu venho batizando com água, mas após mim vem um que é maior do que eu e batiza com o Espírito Santo." Nós vimos isso lá no capítulo 1 de João, versículo 33. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos rapidamente. "Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito é o que batiza com o Espírito Santo." Amém? Então Jesus, ele não batizava com água para ficar bem marcado, creio eu, que ele batizava somente com o Espírito Santo. Amém? E a gente passa, irmãos, no versículo 3. Ele ouviu dizer que os fariseus sabiam disso, né? E Jesus, ele tinha uma agenda que apontava para a cruz. Mas ele sabia que ele não poderia ser crucificado antes, ele não poderia ser martirizado antes. E eu creio que Jesus, quando via a corda apertar de um lado e principalmente os religiosos o perseguirem muito, ele tinha o seu ministério itinerante com uma agenda batendo com a do Pai. Ainda estávamos aqui no primeiro ano do ministério de Jesus. A partir do capítulo 6, João vai relatar o segundo ano, né? Indo para o terceiro. E mais ou menos com 3 anos e meio de ministério, Jesus é crucificado na terceira Páscoa que João faz alusão, né? Então, eu creio que Jesus se movimenta, né? Ele primeiro sai de Jerusalém, vai para a Judéia e começa a batizar, né? Ali em Judéia, quando ele começou a ficar muito conhecido e começou a despertar a inveja dos fariseus, né? Ele vai agora para Caná da Galileia novamente, lá uma região mais perto da sua casa, onde ele começou o seu ministério, né? Nesse caminho,
O versículo 4 fala: necessário era ele passar por Samaria. Mas essa necessidade, irmãos, não é tão quanto geográfica, não é uma necessidade do caminho, mas creio eu que uma necessidade espiritual. Porque os judeus, eles evitavam passar por Samaria. E agora eu vou estar virando aqui para mostrar para vocês o mapa rapidinho, né? Falando aqui um pouco sobre essa questão geográfica, tá? Então a gente tem aqui, irmãos, o mapa. Jesus ele estava em Jerusalém, onde ele purifica o templo, ali em João capítulo 2, onde ele tem aquela conversa com Nicodemos, no início do capítulo 3. O capítulo 3 encerra falando que ele vai para a Judéia batizar, que é essa região aqui. E quando os fariseus sabem que Jesus está batizando mais do que João, que o ministério de Jesus está maior do que João, quando os fariseus ouvem isso e Jesus fica sabendo, Jesus ele quer voltar para Caná, onde ele vai realizar um milagre ali no final do capítulo 4, né? Mas antes disso era necessário que ele passasse por Samaria, né? É bem provável que tenha sido aqui, né? Esse poço em que ele encontra ali a mulher, em que ele para descansar, né? A gente vai ver. Mas os judeus evitavam passar por Samaria. Quando eles tinham que ir para Samaria, eles cruzavam o Jordão para ir para o lado oriental do Jordão, né? Para o lado direito aqui no caso, e passavam por aqui para depois voltar para Galiléia, para evitar passar por Samaria. Jesus passa por aqui de propósito, né? Até porque Samaria também esperava o Messias, também esperava o Cristo, como nós vamos ver à frente, tá bom? Então aqui eu já deixo aqui um monte Gerizim, ele vai ser o Jerusum, né? Ele vai ser falado mais à frente, citado pela mulher, né? Então os irmãos já podem gravar que do poço era bem provável que dava para ver esse monte, tá bom? E eu vou estar virando a câmera de novo, né, para que nós possamos... Em vez de eu virar a câmera, eu fui concluir o vídeo, irmãos. Os irmãos me perdoem. Virando a câmera para que nós possamos continuar o nosso estudo. Então, eu creio que Jesus passou aqui de propósito, né? Tanto que ele fica ali uns 2 dias. Ele queria também alcançar os samaritanos, né? E a gente vai ver aqui mais ao longo do estudo que essa necessidade ela não era tanto geográfica, mas muito mais ministerial ou espiritual. Ele foi guiado por Deus. Jesus em todo momento era guiado por Deus. Ele foi guiado por Deus em ficar ali naquele poço descansando sozinho, enquanto seus discípulos foram à cidade comprar alimento, né? Jesus em todo momento ele era guiado por Deus. Então a gente vai aqui para o versículo 5, irmãos. E no versículo em que Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José, né? Aqui, Jacó ali em Gênesis, no final de Gênesis, ele dá bênção aos seus filhos, e quando ele vai abençoar José, ele chama os filhos de José. Isso está lá em Gênesis 48, os versículos 21 e 22. E ele fala para os filhos de José: como José estava acima da média dos seus irmãos, vocês vão morar nos lugares montanhosos, lá em Siquém, que estamos aqui em Sicar agora, né? Sicar, Siquém, tem relação. E a tribo de Efraim e Manassés habita ali naqueles lugares na hora da divisão de terras do povo, porque o próprio Jacó já tinha determinado isso nas suas bênçãos, né? E se o irmão tiver curiosidade, Gênesis 48, versículo 21 e 22, é essa passagem, né? Então Jesus está aqui nessas terras, né? E aqui no versículo 6, fala que ele parou, ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Em algumas versões falam hora sexta, né? A gente vê aqui a humanidade de Jesus, né? Jesus se cansava como nós nos cansamos, né? E ele para ali para sentar no poço. É bem provável que o poço na antiguidade, irmãos, era como se fossem as nossas praças. Ele não era só um lugar que as pessoas iam para pegar água, mas eram também lugares de encontro. Muitos encontros amorosos aconteciam no poço, né? A gente vê Moisés conhecendo Zípora no poço, né? A gente vê ali o servo de Abraão que vai buscar uma mulher para Isaac, seu filho, encontrando essa mulher ali no poço, né?
O poço era um lugar social. Como muitas pessoas dependiam da água, é bem provável que existissem vários lugares ali para se sentar, para esperar a vez de cada um pegar o seu poço. Mas como era por volta de meio-dia, aquele poço estava vazio, né? Aquele poço só tinha Jesus ali perto, né? E ali Jesus parou ali para descansar enquanto os discípulos desciam, né? Aí chega uma mulher que, ao que parece, não queria papo com Jesus, não queria papo com ninguém. Tanto que esse horário que ela escolhe para ir ao poço era um horário em que o sol estava a pino, né? E com certeza ela planejou esse horário para que ela não encontrasse ninguém. Ela, como todos na cidade, necessitava de água também, mas ela queria ir num horário que não encontrasse ninguém. De repente, por causa da fofoca, por causa do seu passado, de repente por ser uma mulher mal vista, maltratada, não sabemos bem, né? Podemos só imaginar essas coisas. Mas ela encontra Jesus. Não esperava encontrar ninguém, encontra Jesus, né? Esse poço de Jacó, ele é mencionado só essa vez, ele não é mencionado outras vezes na Bíblia, né? Mas alguns relatos do século IV e também do século XX, esse poço é relatado por cristãos peregrinos no século IV e por arqueólogos no século XX, por volta de 1935, e era um poço fundo, né? Por isso que a mulher questiona mais à frente Jesus, você não tem água, com o que tirar água desse poço? Você não tem balde, né? Como é que você vai me dar água da vida? Mas não vamos antecipar. Vamos continuar. Então Jesus, ele cansado e também com sede, era meio-dia, né? Imagina que Jesus estivesse com bastante sede, ele pede água para aquela mulher. E aquela mulher, ao invés de dar água para Jesus, graças a Deus, ela questiona Jesus. Ela fala assim: como você sendo judeu, você pede água para mim, uma mulher samaritana, né? Então, irmão, geralmente homens não dirigiam a palavra a mulheres quando estavam sozinhos, né? Era muito raro, né? Geralmente ali uma sociedade misógina, né, que uma sociedade que colocava a mulher para baixo, os homens nem olhavam para as mulheres, né? E o maior espanto da mulher é porque ela é samaritana. E aí, irmãos, a gente vai ter que viajar um pouco na história, por quê? Porque a gente vai ter que entender quem são os samaritanos. Os samaritanos, eles eram irmãos dos judeus de Jerusalém, mas havia uma divisão que foi feita após o reino de Salomão, né? Salomão, ele tem um filho chamado Roboão. Salomão pesou muito o povo com impostos, né? O reino de Salomão era um reino muito pomposo, mas que pesava muito no povo com os impostos. E quando Roboão assume, os moradores da cidade pedem que os impostos sejam abaixados. Roboão, com maus conselhos, foi mal aconselhado, falando assim: olha, se você diminuir o imposto desse povo, eles vão achar que você é um rei frouxo, que você é um rei molenga, né? Então, os jovens conselheiros lá falaram que para que Roboão não diminuísse os impostos, né? Embora os conselheiros antigos falassem, diminuam os impostos, você vai ganhar a simpatia do povo, está pesado demais para o povo. Roboão não ouve o conselho dos mais experientes, principalmente não ouve o conselho de Deus, e aumenta os impostos. Isso gera uma rebelião no reino e o reino é dividido, né? Praticamente 10 tribos e meia, 11 tribos e meia, elas vão e fundam um reino que é chamado do Reino Norte, o Reino de Israel. E Jerusalém e metade da tribo de Manassés, se eu não me engano, ou Efraim, eu posso ver depois para os irmãos, fica em Jerusalém, em Judá. E aí a gente tem o Reino de Israel e o Reino de Judá. Logo após esses reinos, eles deixam a lei de Deus, eles começam a pecar, eles são avisados por profetas que, assim como eles tiraram aquela terra de um povo, eles também teriam a sua terra tirada de si mesmo por causa da desobediência, porque eles estavam fazendo igual os outros povos e até piores, porque eles conheciam o Deus vivo. Então, primeiro o Reino Norte, né, o Reino de Israel, ele é levado cativo, né, pelo exército assírio, e ali ele é levado cativo e se faz uma mistura.
o povo, entre aspas, já não fica mais um povo puro. Aquelas tribos são todas misturadas com outros povos, né? A forma ali que aquelas pessoas faziam cativos era tentando tirar a nacionalidade, desconstruir a cultura daquele povo, porque tirando a nacionalidade, tirando a cultura, ele enfraquecia o povo. Então esse povo, conhecido como povo de Israel, foi enfraquecido. E a cultura foi misturada, a língua foi misturada, eles perderam a identidade. E esse é o povo de Samaria. Esse é o povo de Samaria. Esses são os samaritanos. Agora o povo de Judá, o povo de Jerusalém, eles foram levados cativeiro para a Babilônia. Então eles, embora tenham perdido um pouco da identidade, eles não perderam tanto quanto de Samaria. Ou seja, ficou um povo aqui no Reino Sul, no Reino de Judá, que se considerava mais puro do que o outro, né? Inclusive, uma das principais diferenças na questão religiosa é que o povo ali de Samaria, os samaritanos, o povo do norte, o povo conhecido como povo de Israel ali, né, as outras 11 tribos, arredondando, elas só tinham o Pentateuco como escrituras sagradas. Já Judá, ali, tinha tanto o Pentateuco como os profetas, como escrituras, né, vindas de Deus, né? E isso a gente vai ver que dá aqui, reflete nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Então a gente continua, irmãos, a gente já viu aí o porquê essa mulher fica espantada de Jesus falar com ela, sendo ela samaritana, né? Uma briga antiga, né? Então a gente continua, né? Então ela disse isso porque os judeus não se dão com samaritanos, já expliquei. Então Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva, né? E aqui a gente vê Jesus tendo esse diálogo com essa mulher samaritana, né? Inclusive Jesus ele tem um diálogo com Nicodemos antes, no capítulo 3. Agora Jesus tem um diálogo com uma mulher samaritana. E é muito interessante esses diálogos que Jesus tem no Evangelho de João, que são diálogos muito profundos. E geralmente as pessoas não entendem muito bem Jesus. Assim como Nicodemos não entendeu bem Jesus, né? Como é que pode um homem nascer de novo, ele vai entrar no ventre de uma mulher? Não tem como, né? Agora a mulher ela responde o seguinte para Jesus: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Ela não sabia que Jesus ele daria água viva através do Espírito Santo. Ele daria água viva através da salvação que ele viria dar, né? Então, ela pergunta: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos, seu gado, né? E aí Jesus ele começa a elevar o diálogo e fala assim, ó: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando aqui tanto do Espírito Santo quanto da salvação que o Espírito Santo, quando nos sela, nos dá, né? Jorra para a vida eterna, é para sempre, né? E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus estava falando de coisas do céu e a mulher entendendo como coisas da terra. Como até hoje, né, irmãos? Até hoje nós temos pessoas que têm dificuldade de entender. Elas acham que têm que ser abençoadas por Jesus somente nesta terra. Elas querem a bênção de Jesus nesta terra. Elas esperam de Cristo somente nesse mundo e assim se tornam pessoas miseráveis, como o próprio apóstolo Paulo falou. Então Jesus ele tenta continuar o diálogo, né, de uma maneira em que se aprofunde mais e vá para a vida pessoal da mulher, né? Ele fala o seguinte: vá lá, chame o seu marido e volte aqui. E a mulher responde a Jesus: não tenho marido. Então Jesus agora ele revela algo da vida dela, né, que faz com que ela veja em Jesus um profeta, ainda não o Messias, mas um profeta. Foi onde nós terminamos no versículo 19. Ao que Jesus respondeu: você tem razão ao dizer que não tem marido. Versículo 18: porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido.
o que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Irmãos, agora a gente vê aqui algo espantoso e algo que é para nós aprendermos. A gente tem aqui uma mulher, entre aspas, de má fama. Uma mulher que já tinha tido 5 maridos. E o que estava agora com ela, ou era um amante, ou não queria assumir ela como esposa. Então a gente vê aqui uma mulher que quer ir para o poço sem ser vista, uma mulher que já foi abandonada por alguns homens e agora tem um homem que não quer assumi-la, né? Isso pode a ter deixado encabulada, né? Isso pode a ter deixado encabulada. E a gente vai agora para uma parte em que a mulher parece querer mudar de assunto e ela parece até querer terminar o assunto, porque ela faz uma pergunta para Jesus que ela achava que teria fim. Ela já fala: Jesus, tu és um profeta, vejo que és um profeta. Um profeta diferente de um Messias, um profeta. É aquele que anunciaria o Messias, né? Os profetas anunciaram o Messias. E a gente agora continua dos versículos 20, né? E a gente vai até quando os discípulos chegam, né? Até o versículo 30, tá? A gente vai do versículo 20 ao versículo 30. Eu vou estar aqui virando a câmera mais uma vez. Versículo 20, irmãos. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, e eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Paramos aqui, irmãos, virando a câmera. Então nós temos aqui, a mulher ela tenta mudar de assunto. Por quê? Eu falo isso, irmãos, e alguns estudiosos também. Porque quando Jesus revela a vida dela, uma vida, entre aspas, de fracasso, né? Uma vida em que ela não tinha conseguido constituir uma família, não tinha conseguido ser feliz em seus relacionamentos. Quando Jesus a revela isso, ela fala: vejo que és um profeta. Vejo que estou falando com um profeta. Mas vem cá, já que você é um profeta, me responde uma pergunta. Se Jesus fosse um simples judeu, um simples rabi judeu, ela falou assim: ó, nossos antepassados dizem que esse monte aqui é o local de adoração, o Monte Gerizim, ou Jeruzum, né? O monte que eles estavam vendo ali, estavam numa região montanhosa de Siquém, eles estavam vendo aquele monte, é neste monte aqui. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Se João fosse um simples mestre judeu, ele falaria o seguinte: é em Jerusalém e pronto. Jerusalém é o local de adoração. Ela falaria assim: então eu não quero mais papo contigo, porque para mim o lugar de adoração é aqui. Mas Jesus mais uma vez surpreende ela, irmãos. E esse papo, ele vai ficando cada vez mais surpreendente para essa mulher. Primeiro surge o elemento água viva, né? Depois surge o elemento Jesus revelando a vida dela. E agora surge esse elemento da adoração em espírito e em verdade. Eu creio aqui que essa mulher, já conversando com Jesus, já tem até saciado ali a sede de Jesus, dado água para Jesus, mas como o texto não fala, é algo só que eu penso, né? Que Jesus, nesse momento, eu estou aqui com pena de Jesus, porque o texto não fala que Jesus bebeu a água que ela tirou do poço, né? E eu creio que ela já tenha aqui tirado, enquanto eles fossem falando, ela tenha tirado e dado água para Jesus. Eu vou beber minha água aqui. Mas o texto não fala isso, né?
Mas se a mulher tivesse um pouquinho de bom senso, eu creio que ela tinha, já estava tirando água e dando para Jesus. Mas a gente continua, né? Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Esse questionamento aqui em relação ao conhecimento da mulher, Jesus ele crê e que os samaritanos aqui eles não tinham acesso à revelação completa. Porque embora o Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, os primeiros 5 livros da Bíblia chamados de Pentateuco, a Bíblia dos Samaritanos, tivessem algumas alusões ao Messias, elas não eram tão completas como os profetas, né? Como o profeta Isaías, falando do servo sofredor em Isaías 53, Isaías 9,6, seu nome será maravilhoso, conselheiro, né? Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Não tinha acesso aos profetas que nasceriam em Belém e tudo mais, né? Então eles conheciam pouco. E Jesus ele fala assim, ó, vocês adoram o que não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. E é interessante Jesus falando da salvação vem dos judeus, em que Jesus era a própria salvação, né? E isso, irmãos, é algo para que a gente pense. A salvação vem dos judeus. A principal finalidade do povo judeu, embora muitos judeus hoje venham me bater se eu falar isso, né? Os judeus ortodoxos, mas a principal finalidade do povo judeu é trazer Jesus para a terra, né? Isso já é falado com Abraão, no chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não seria em Abraão, mas na semente de Abraão que é Jesus. Tanto que Mateus ele vem com a genealogia desde Abraão, né? Porque se cumpre em Jesus essa promessa. Todas as famílias da terra serem benditas. Ou seja, a função dos judeus foi trazer Jesus ao mundo. E Jesus é a salvação. A salvação vem dos judeus, né? E Jesus agora ele fala da adoração no versículo 23, um versículo muito conhecido. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. É interessante aqui, irmãos, que Jesus ele quebra o paradigma do local. Ele quebra, né, ali essa ideia de que tinha um local especial para adoração. O local agora somos nós, né? Ele já fala ali, quando ele tem aquele zelo no capítulo 2, aquele zelo pelo templo de Jerusalém, ele expulsa, né, aqueles que vendiam. Nós estudamos algum tempo atrás, ele fala assim, olha, que sinal nos mostra para fazeres isso, para fazer essa purificação do templo? Que sinal você nos mostra? Jesus ele fala assim, derrubam este templo e em 3 dias o reconstruirei. E eles falam, pô, mas esse templo aqui demorou 40 dias, mas Jesus falava do seu corpo. O corpo de Jesus era o templo que ele ia reconstruir em 3 dias e Jesus apontava já para a sua ressurreição. Aqui, Jesus ele fala que o local de adoração é o nosso corpo. Não tem mais local, é onde você estiver. Nós, nesse momento, estamos adorando a Deus. Alguns de nós estamos adorando a Deus, né? Estudando a palavra dele. Então, nós podemos adorar a Deus estudando a palavra dele, nós podemos adorar a Deus quando nós fazemos uma boa obra, quando nós ajudamos alguém, nós podemos adorar a Deus quando nós nos ajoelhamos no nosso quarto, nós podemos adorar a Deus quando nós fazemos uma tarefa simples da melhor maneira possível, porque sabemos que nós estamos cultuando a Deus, estamos cultivando algo, desde fazer uma comida, fazer uma faxina, a fazer as nossas atividades cotidianas, estamos adorando a Deus porque fazemos de uma maneira melhor possível, porque quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, fazemos sempre para a glória de Deus. E quando a gente faz para a glória de Deus, isso é um ato de adoração. Então Deus procura esses adoradores, adoradores como eu, como você, que adoram a Deus em espírito e em verdade. O versículo 24 fala, Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aparece a segunda vez aqui, adorar em espírito e em verdade. O que seria a verdade, irmãos? Pilatos pergunta para Jesus, não? O que é a verdade? Sabemos, nós cristãos sabemos que Jesus é a verdade, né? Ou seja, a adoração a Deus só é possível através de Jesus. Algumas pessoas querem adorar a Deus através
de religiões. Algumas pessoas querem adorar a Deus através das boas obras. Algumas pessoas querem adorar a Deus através de estudos, né? Mas Deus ele só pode ser adorado primeiramente através de Jesus. Jesus é a verdade. Verdadeiros adoradores. Adoradores em Jesus. Adoradores em verdade. Verdadeiros, ele procura verdadeiros. Há falsos adoradores e há verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que entregaram a vida a Jesus, em que vivem uma vida que seguem a Cristo, que seguem o Filho de Deus, o próprio Deus, né? São discípulos. Só os discípulos de Jesus são verdadeiros adoradores, né? E era essa verdade que Jesus queria mostrar para essa mulher e, mais à frente, para esse povo. Em espírito, porque Deus é espírito. Deus não é materializado. Em verdade, porque a verdade estava ali na frente dela. E aí, quando nós falamos de verdade, irmãos, eu sempre gosto de falar o seguinte: muitas pessoas se posicionam como se fossem donos da verdade. Se eu for dono da verdade, se eu sempre tiver razão, eu vou estar querendo dizer que eu sou dono de Jesus. E será que Jesus tem algum dono? Será que Deus tem um dono? E aí você tá fabricando um pseudo-deus, você está adorando um Deus falso, você está sendo um falso adorador. Aqueles que adoram um Deus falso são falsos adoradores. A gente já vê que essa palavra verdade, ela é muito batida, é uma das palavras-chave em João. A gente vê lá em João capítulo 1, versículo 14, que o Filho unigênito do Pai se manifestou cheio de graça e de verdade. Já falei sobre a verdade. Primeiro ele veio cheio de graça, depois cheio de verdade. Jesus é a verdade e a nossa relação com a verdade é: nós estamos na verdade. Nós não podemos ser donos da verdade, nós estamos na verdade. Nós estamos seguindo a verdade, buscando a verdade e aprendendo a cada dia a respeito da verdade. Então, os verdadeiros adoradores têm que ter essa consciência de que Jesus é a verdade, que a adoração só é possível em Jesus. Michela, que horas são, meu amor? 8h13. Tá, a gente vai continuar mais um pouquinho, tá bom? E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus nunca se revelou tão diretamente para uma pessoa. Em todo o Evangelho, em todos os Evangelhos, Jesus nunca se revelou tão diretamente para uma pessoa. Então, muitos até perguntavam: você é o Messias? E ele fala assim: você que está dizendo. Mas por que eu creio que há essa diferença com essa mulher? Porque o povo samaritano não tinha, como eu já falei, os profetas. Ou seja, eles não tinham tantos sinais de quem seria o Messias, de como o Messias agiria. O povo os judeus aqui, o povo de Jerusalém, os judeus, sem ser os samaritanos, eles tinham acesso aos profetas. Eles sabiam as características dos profetas, que seria chamado Nazireu, que seria chamado Nazareno, que nasceria em Belém, né, que viria da raiz de Davi. Eles tinham, né, que seria uma virgem que daria à luz um filho. Então eles tinham todos esses sinais na palavra dele, mas os samaritanos só tinham um Pentateuco. Ou seja, eles não tinham tantos sinais, né? Então, pela misericórdia de Deus, Jesus se revela: eu sou o Messias. Eu sei que vocês não têm tantos sinais, mas eu sou o Messias. E essa mulher acredita, irmãos. Essa mulher, novamente, no versículo 25, ela quer meio que encerrar o assunto. Eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela fica um pouco confusa com essa questão de adoração, ela queria terminar o assunto, então ela tenta terminar o assunto de novo. Quando o Messias vier, é ele que vai falar. Quando o Messias vier, ele vai nos explicar tudo. Eu estou meio confusa, quero encerrar esse assunto, ele vai nos explicar tudo, né? Quando o Messias vier. E aí Jesus surpreende ela mais uma vez, né? Se eu pudesse dar um título a esse estudo, eu ia falar: Jesus surpreende a mulher. E ele surpreende a mulher mais uma vez: eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. A mulher deve ter ficado espantada, né, irmãos? Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram a vê-lo falando com uma mulher. Como já falei, né, irmãos? Homens não falaram com mulheres, ainda mais sozinhos. Mas nenhum deles perguntou o que está querendo, o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela.
Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então a mulher já está convencida de que ele é o Cristo, mas ela não quer afirmar para o povo é o Cristo, até porque aquele povo poderia já julgar aquela mulher e falar que essa mulher está maluca. Então ela põe assim aquela pulga atrás da orelha do povo. Será que não é ele o Cristo? E o povo vai lá ver, irmãos, porque os samaritanos também esperavam o Messias. Por isso que Jesus resolveu passar por ali, né? Para que ele também anunciasse a verdade aos seus irmãos samaritanos e também desse valor aos samaritanos, que eles também eram importantes para Deus. Não importa o passado deles, não importa eles terem perdido um pouco da identidade israelita, identidade judaica, Deus amava eles assim como Deus amou todo mundo. Todas as pessoas são importantes para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E Jesus mostrou isso em verdade. Jesus mostrou isso através das suas obras, né? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Os discípulos chegam, aquela mulher sai e ela deixa o cântaro. E é interessante, irmãos, que aquela mulher foi para lá para pegar água. Mas agora ela sabe que encontrou a água viva. Tanto que ela nem mais se importa com aquele cântaro, né? Ela deixa o cântaro e vai até a cidade, né? Ela já esquece o que ela tinha ido fazer, porque Jesus a surpreendeu e ela estava totalmente entusiasmada e crendo nas palavras de Jesus, né? Porque Jesus tinha surpreendido ela várias vezes. E assim é Jesus conosco também. Quantas vezes Jesus não nos surpreende, né, irmãos? Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem, né? Eu não vou entrar aqui nesse assunto, irmãos, porque nós vamos demorar muito para eu explicar, né? Mas a partir da próxima semana, no estudo da próxima semana, que eu creio que será quinta-feira também, nós vamos entrar aqui no versículo 31, né? No diálogo de Jesus com os discípulos, né? Aqui nesse fechamento de Jesus ali em Samaria e também na cura do filho do oficial do rei. Eu creio que na próxima semana nós terminamos esse capítulo e de repente podemos até introduzir o capítulo 5, tá bom? Eu desejo que essa palavra, esse estudo tenha te abençoado, irmãos. E qualquer dúvida que o irmão tenha, pode colocar nos comentários, né? Eu agradeço aí a sua participação, a participação de cada um de vocês. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, continue te guardando. Qualquer pedido de oração você pode botar nos comentários, que nós estaremos orando assim que o vídeo encerrar aqui, tá bom? Que Deus te abençoe e a paz.